nessa noite que eu fale, amém? Aleluia, o Senhor, aleluia, vai falar na palavra de um homem chamado Jonas, a qual ele deu, aleluia, ele cumpriu de fazer algo. Ele falou assim: Jonas, sai da tua cidade e vá para Nínive, aleluia, porque eu preciso que tu fale para aquele povo, aleluia, para eles se consertar, para eles se colocarem, aleluia, porque o Senhor não estava se agradando das práticas daquele povo. Então o Senhor falou para Jonas ir lá, aleluia, avisar a ele para que eles pudessem vir ao arrependimento, porque o Senhor, ele chega antes dele fazer algo, aleluia, antes de acontecer algo na nossa vida, ele nos avisa, aleluia, para nos dar o livramento. Foi assim que Deus falou para aquele povo, aleluia, que ele queria dar o livramento, aleluia, porque eles precisavam se arrepender. Se eles se arrependessem, aleluia, o Senhor daria o livramento para eles. E Jonas, aleluia, ele se sentiu, aleluia, quem sabe covarde, e ele falou assim, ele até naquele primeiro momento ele falou: amém, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Mas no caminho ele se desviou, ele saiu, ele não quis, aleluia, ir no caminho que o Senhor colocou ele. Então, em vez dele ir para Nínive falar o que o Senhor mandou, ele foi para Tarsis. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, o Senhor, ele nos manda nós ir para um lado, fazer alguma coisa, e nós somos rebeldes, que nem Jonas. Nós vamos para o outro lado. Aleluia, não é isso, aleluia, que Deus quer para nós. Então, Jonas, ele foi para o outro lado e acabou passando por uma tribulação muito grande, porque ele estava em desobediência, aleluia. Então ele entrou naquele barco a caminho, aleluia, de Tarsis. E o que aconteceu? O barco começou a balançar. Aleluia, o barco começou, aleluia, a querer virar, aleluia. Os tripulantes que estavam naquele barco começaram a se desesperar e começaram a falar: fulano clama ao teu Deus, Beltrano clama ao teu Deus. E começou a falar para as pessoas que estavam dentro daquele navio para clamar aos deuses, aleluia. E Jonas estava lá no porão dormindo. Jonas estava lá, aleluia, nem estava vendo o que estava acontecendo, mas o Senhor estava chacoalhando o barco. Aleluia, Jonas se desperta, aleluia, e fala: o que está acontecendo? Aleluia, o barco estava balançando, e quem sabe naquele momento Jonas sabia, aleluia, que aquilo ali estava acontecendo porque ele estava no erro, estava em falha. Aleluia, e muitas vezes é assim na nossa vida, muitas vezes, aleluia, nós vamos para um lado, aleluia, mas não é aquele lado, não é aquilo ali que o Senhor quer para nós. E daí a gente passa por lutas, passa por tribulações e não sabemos o porquê, aleluia, que o vento está batendo, não sabemos o porquê, aleluia, que o barco está balançando, porque tem provas desnecessárias, prova que nós mesmos procuramos para nós com nossas mãos. Por quê? Por rebeldia, por não fazer aquilo que o Senhor quer, aleluia. Assim que nem Jonas, ele foi para o lado, aleluia, que o Senhor, aleluia, não queria que ele fosse. Ele foi rebelde. E muitas vezes nós, como ser humano, nós somos rebeldes, aleluia, passamos por necessidades, aleluia, por lutas, aleluia, não porque o Senhor nos coloca à prova, mas porque nós buscamos, aleluia. E nós temos que vigiar, irmãos, porque muitas vezes nós se colocamos dentro da prova, aleluia, e o Senhor diz: não estou nessa prova, eu não estou, porque tu mesmo, Jonas, tu buscou para ti esta luta, aleluia, isso somente é minha mão pesando, aleluia, porque eu quero que tu vá, aleluia, para Nínive, e tu está querendo ir para Tarsis, Jonas. Então te desperta, sai desse comodismo, Jonas, e te levanta, aleluia. Então Jonas ali naquele barco, naquela tribulação, e o barco, aleluia, balançando, e o barco estava querendo quebrar, aleluia, e Jonas se despertou, ele disse assim, os homens lá daquele barco começaram a apertar ele, começaram a falar: ora pro teu Deus, aleluia. E Jonas disse assim: joga-me no mar, aleluia. E quando eles jogaram Jonas no mar, aquela tempestade se acalmou, aquele barco, aleluia, se estabilizou, aquele barco começou, aleluia, a andar corretamente como era para andar, aleluia, no segmento das águas, aleluia. E Jonas, ele foi lançado no mar. Não precisava ele passar por tudo isso, era só ele ter ido na direção que o Senhor mandou ele ir. Aleluia, mas ele foi rebelde, aleluia. Nós somos assim, irmãos, nós somos teimosos. Muitas vezes nós somos teimosos, Deus está falando: meu filho, não é assim, e tu está fazendo o contrário, aleluia. Então Jonas foi jogado no mar, aleluia. E daí quando ele foi jogado no mar, Deus ainda teve
estudamos, nós entendemos que um grande peixe seria uma baleia, né, irmãos? A palavra não fala em baleia, mas Deus fala em grande peixe ali na palavra. Então, ele foi engolido, aleluia, por aquele peixe, aleluia. Então, tem momentos que nós passamos por essas provas, por essas lutas, porque nós buscamos com as nossas mãos, aleluia. Eu também já contei aqui para os irmãos que teve um tempo que eu estava rebelde, que eu não queria fazer nada, e o Senhor me colocou à prova assim que nem Jonas, aleluia, porque Ele nos ama, Ele quer que nós fizemos a vontade dEle, porque enquanto nós estamos sentados, aleluia, que nem Jonas estava dormindo lá no porão, tem muitas almas chorando, precisando de uma palavra, tem muitas irmãs que chegam aqui lutando, que está precisando do teu abraço, e tu está conformado, tu está, aleluia, apostasiado, tu não está ouvindo o que Deus quer que tu faça, aleluia. Então, eu também fui rebelde, irmãos, eu também tentei negar o vídeo de Deus, também tentei ir para um lado que o Senhor não queria que eu fosse, mas o Senhor, aleluia, permitiu esse vento e o barco balançar, para que eu entendesse que não era assim, aleluia, não é assim, irmãos. Quando nós se convertemos ao Senhor Jesus, não é nosso eu, não é nosso ego, não é a nossa vontade, mas sim é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, aleluia, que prevalece na nossa vida, lá e decantará baixando. Então Jonas, irmãos, foi engolido por aquele grande peixe, e lá dentro, eu achei tão interessante a palavra que a irmã Claudir leu aqui, falou sobre clamar, né? Olha que tremendo. E quando Jonas foi abancanhado por aquele peixe, lá dentro ele começou a se humilhar. E o que ele fez? Ele clamou, porque já estava pensando, ele começou a pensar, mas Deus me mandou para um lado, eu fui para o outro, não precisava de tudo isso, e aqui o rebelde da história sou eu, aleluia. Então Jonas lá dentro clamou ao Senhor, aleluia. E o Senhor, o que ele fez? Ele fez que o peixe fosse até o lugar que Jonas precisava ir, e vomitou o Jonas lá. Aleluia, era Jesus dizendo, tu vai, mesmo que tu não queira, tu vai, mesmo que tu tenha que passar pela prova, tu vai, porque tu não te manda mais, aleluia. O Espírito Santo é Jesus que manda na tua vida. Quando tu quer puxar pelo lado, o Senhor te coloca a prova e te puxa para o outro, e te coloca na direção, porque não é o teu querer, mas sim o querer de Deus na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, Jonas foi vomitado naquele lugar lá, mas ele precisou se humilhar. Ele estava dentro daquele peixe, aleluia, pensando no que ele fez, pensando, aleluia, que não precisava ter passado por tudo aquilo. Então ele clamou, ele fez a oração, ele pediu a ajuda do Senhor. E é assim nas nossas vidas, irmãos, quando nós estamos, aleluia, em rebeldia muitas vezes, quando nós estamos fazendo algo que o Senhor quer que nós não façamos, aleluia, nós clamamos e o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Ele nos alcança, porque Ele é um Pai bondoso, um Pai amoroso, aleluia, Ele quer o nosso bem, aleluia. Então o Senhor teve misericórdia de Jonas e largou ele lá na praia, que era para ele pregar o Evangelho. Eu não me lembro aqui, porque eu li só até o versículo 3, e eu não vi se aquele povo se salvou. Mas como Deus é misericordioso, certamente, aleluia, aquele povo, ele se humilhou na presença do Senhor. Aleluia, o Senhor não precisou destruir uma cidade inteira, aleluia, por causa. Imagina só, irmãos, olha o peso que ia estar nas mãos de Jonas. O Jonas não ir lá falar do amor de Deus, não ir lá dizer para o povo se arrepender. Imagina se Deus fosse lá e destruísse aquela cidade. Aleluia, quanto sangue ia ficar nas mãos de Jonas. Misericórdia, eu não consigo entender quanto sangue ia ficar nas mãos daquele homem. Aleluia, mas o Senhor é tão misericordioso, aleluia, é a mesma coisa que nós, irmãos. Quantas almas precisando, aleluia, quantas almas sofrendo. Quem sabe onde a gente passa no nosso serviço, irmãos, vocês têm que ver quantas as almas estão clamando, irmãos. Quantas almas, eu chego num serviço lá, e as almas pedem oração, porque filho está fora da igreja, filha está incomodando, e até mesmo o marido incomodando, e as pessoas estão clamando, pedindo, irmã, me ajuda, por quê? Porque eles veem a diferença, aleluia. Então você é a diferença, em ti há a diferença,
aleluia. E muitas vezes, aleluia, quando nós começamos a obedecer, começamos a se colocar, o inimigo ele se lança contra as nossas vidas, querendo nos parar, aleluia, mas o Senhor está do nosso lado, aleluia, o Senhor está conosco, a todo momento nos dando livramento, irmãos, aleluia, eu tenho visto a mão de Deus sobre minha vida ali, tremendamente, irmãos. Umas semanas atrás, a gente foi livrado por um acidente. Eu senti a mão de Deus, até contei o testemunho aqui. Nós fomos livrados de um acidente. A gente estava indo na rua e o carro veio em contramão e quase bateu em nós. Só deu tempo do meu marido desviar assim. E quando ele desviou, eu segurei as mãos assim no coisa do carro aqui e falei assim: meu Deus, muito obrigado pelo livramento. Eu senti a mão de Deus. O Senhor está a todo momento conosco, igreja. Ele está conosco, mesmo que nós não vemos. Aleluia, eu tenho vivido os milagres de Deus na minha vida. Ontem de manhã, não, foi sexta-feira, foi quinta-feira de manhã, a gente saiu para trabalhar. E daí a gente estava indo, né? Normal, como a gente sempre fomos, largamos o neném na creche e seguimos o nosso rumo. Quando nós estávamos dobrando ali na Santa Agostinho ali, para quem vai para Fieres ali, o nosso carro começou a dar uns barulhos, uns treme-treme estranho, e eu olhei aquilo, eu falei: tá tudo certo? Eu não entendo, né? Tá tudo certo? Eu falei para o meu marido: senão eu vou ter que parar. A gente parou o carro, irmãos, e o meu marido abriu a tampa do carro e o motor estava caindo. Estava caindo o motor. Imagina, irmãos, a gente estava prestes a pegar a freeway ali. Olha só, o livramento de Deus. Eu chego a estremecer quando eu falo isso. Aleluia, porque mais uma vez a gente vê a prova da mão de Deus, aleluia, nas nossas vidas. E daí ele foi ver lá, ele me mostrou, ele ficou apavorado, ele disse: meu Deus, olha só os parafusos, as borrachas tudo para cima. E tinha um parafuso assim com a ponta, que tem uma correia, né, que segura o motor. Esse parafuso estava 1 milímetro assim para estourar a correia. E se tivesse estourado a correia, imagina, tem que fazer todo o motor de novo. Mas Deus deu livramento, aleluia, de nós não sofrermos acidente. Deus deu livramento de nós não precisar fazer um motor de novo, aleluia, porque Ele sabia, aleluia, que nós íamos precisar, aleluia, daquele carro. Por quê? Para a gente fazer escalas, para a gente pregar a palavra do Senhor, para a gente cumprir o ID, para a gente trabalhar, ganhar o nosso sustento, aleluia. Mas muitas vezes nós somos tão rebeldes, aleluia, que o Senhor está abençoando, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está dando livramento, o Senhor está suprindo as necessidades, o Senhor está curando ferida da alma, o Senhor está curando a ferida física, enfermidade física, que nós estamos lá que nem Jonas naquele barco dormindo. Tô nem aí, deixa o barco balançar, deixa as ondas bater, eu tô nem aí, deixa as almas chorar, eu tô nem aí, deixa que chora, Jesus vai abençoar. Para de ser egoísta, para com isso, igreja, te coloca na presença de Deus, aleluia. Não é necessário que o teu barco balança, não é necessário, Deus, aleluia, te apertar, aleluia, não é necessário tu passar por essa prova que tu mesmo buscou para ti, somente te coloca, aleluia, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, tu vai ver as bênçãos do Senhor fluir na tua vida, aleluia, porque o principal objetivo de sairmos aqui não é eu querer ser maior que o meu irmão, não é eu querer cantar melhor do que a minha irmã, não é eu querer pregar mais do que o fulano, com o Beltrano, é o que? É ganhar almas, é a nossa salvação, aleluia. Quando tu entrar para dentro da igreja e tu pensar assim: Senhor, o objetivo de eu estar aqui é para salvar a minha alma, Senhor. O Senhor vai começar a trabalhar, aleluia, na tua vida, e Ele vai agregar, aleluia, a tua vida, ser usada para tocar outras pessoas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo, aleluia, essa palavra até mesmo para mim, porque muitas vezes nós se acomodamos, nós sabemos o que Deus quer fazer, aleluia, o Senhor nos dá a visão, o Senhor nos dá a revelação, nós sabemos, aleluia, mas muitas vezes nós se acomodamos, aleluia, o inimigo coloca, aleluia, comodismo nas nossas vidas, para que nós não venhamos fazer o que Deus quer, mas que nós venhamos, aleluia, se humilhar que nem Jonas se humilhou e clamou ao Senhor e pediu a sua misericórdia, para que Ele nos alcance e comece, aleluia, a trabalhar na nossa vida como vasos, aleluia,
Senhor Jesus. Nesta manhã, irmãs, aleluia, foi essa palavra que o Senhor me deu, aleluia, eu espero que o Senhor tenha falado contigo nessa noite, porque toda palavra, aleluia, que é pregada, ela não volta vazia, porque a palavra, aleluia, é a boca do Senhor na terra, falando conosco, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero agradecer nesta manhã, aleluia, esta oportunidade, que nessa manhã nós iremos refletir, que nesta manhã nós iremos pensar o que o Senhor quer das nossas vidas, aleluia, porque esta luta está batendo, porque, aleluia, essa cruz está tão pesada, aleluia, que nós devemos se analisar e que nós devemos cada dia buscar em santidade e ser melhor na presença do Senhor. Eu convido você, aleluia, a passar aqui na frente, aleluia, para receber uma oração, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, tu és fiel. Santo é o teu nome, Senhor. E nessa oração eu quero convidar a irmã Cladida, amém, para fazer essa oração, aleluia, para que nós venhamos sair daqui cheios da graça do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Convido as irmãs a passar aqui na frente, então vamos estar orando. Em nome de Jesus. Vamos orar de mãos, irmãos, já que está só as irmãs, vamos dar as mãos, vamos orar. A irmã pediu para orar por uma menininha, Isabela, né, que vai fazer transplante de medula. Vamos estar intercedendo, né?